Salve, salve rapaziada, mais um clube interessado no meio atacante Gustavo. Mais um clube europeu especificamente falando. Primeiro surgiram nomes como Ajax da Holanda, Sporting de Portugal e Mônaco da França. Agora mais um clube francês interessado no meio atacante Gustavo, que é o Olympique de Marseille. E eu vou abrir aspas aqui a questão do caso Gerson. Vamos lá. Segundo o site francês Le 10 Sport, o Olympique de Marseille aumentou a oferta pelo meio-campista Gerson, que joga de terno, né? Joga de tudo ali no meio, pode jogar de meio atacante, segundo volante, meia central, enfim, joga muito Gerson, do Flamengo. E está confiante em fechar a compra do brasileiro em breve. Vamos lá, de acordo com o site francês, os franceses agora ofereceram 26 milhões de euros, o que daria 167 milhões de reais aproximadamente, pelo atleta. E é o seguinte, a proposta anterior foi feita um pouco menor, né? Era de 25 milhões de euros, que daria 160 milhões. Agora eles aumentaram para 167 milhões de reais, o que daria 7 milhões e pouco a mais. Bom, o que é que o Flamengo quer chegar, segundo o site da ESPN também? O rubro-negro tenta chegar a 30 milhões de euros, o que daria mais de 192 milhões de reais. Mas o Olympique de Marseille pensa que está próximo em alcançar ali o meio termo para concluir a negociação. E aí o porquê eu disse isso, abre aspas, para esse caso Gerson. Porque o Olympique de Marseille já contratou Luiz Henrique, do Botafogo, do meu querido Joãozinho, do Botafogo Tradição, está tentando contratar Gerson, agora do Flamengo, e também tem interesse no meio atacante Gustavo. É um clube que toda hora está buscando jogadores brasileiros. E aí, segundo o site Mercato OM, eles dizem o seguinte: decididamente, Pablo Longoria, enfim, acho que é o presidente do clube francês, desculpa se a pronúncia não for essa de verdade, parece ter colocado os seus olhos no Brasil. Parece não, é certeza. Ele colocou os seus olhos nas janelas internacionais, no Brasil especificamente. E aí, em paralelo com as negociações com o Gerson, meia do Flamengo, o La Provence, desculpa se a pronúncia não for essa, é um jornal, evocou na quarta-feira de que o boato de que Gustavo Silva de Oliveira, meia atacante do Sport, está sobre os olhares da equipe do Olympique de Marseille. E aí o meia atacante muito jovem de 18 anos, que atualmente está em Recife e que o presidente iria seguir. E aí tem um especialista no mercado brasileiro, que é o Dominique Bailiff. Desculpa se a pronúncia também não for essa, meus amigos. Desculpa se a pronúncia não for essa. Mas esse especialista, acho que é como se fosse um olheiro. Desculpa se não foi exatamente isso, mas é como se fosse um olheiro. Ele está de olho em Gustavo e ele diz o seguinte, abre aspas: estamos começando a conhecê-lo no Brasil. Mesmo que ele não tenha jogado muito na primeira equipe, nós o descobrimos especialmente este ano, já que agora é titular. Só que assim, ele não é titular nesse momento não, né? Obviamente, ele tá comendo banco de reservas, não sei o motivo, mas ele tá comendo banco de reservas. E ele é muito promissor, direto ao ponto de ser convocado para os sub-20 brasileiros. Além disso, é supervisionado desde o ano passado pelo Ajax e sei que outros clubes europeus o questionaram, que no caso foi o Sporting de Portugal e também o Mônaco da França, foi o que ficaram especulados. E aí ele também dá uma análise geral sobre as características do jogador e aí também perguntam a esse especialista do Olympique de Marseille: pô, mas ele não é muito novo, sem experiência nenhuma para chegar aqui na Europa e tal, neste verão, no caso, quando a janela de transferências abre, que seria, no caso, no início de julho, quando a janela de transferências internacionais abrem, aqui para poder contratar o jogador, e aí ele diz o seguinte: sim, claro que é um jogador ainda sem muita experiência, ainda não é um jogador acabado. Quando ele fala acabado, é um jogador meio que... não é um jogador que está todo lapidado, falta lapidar muito ainda o jogador. Se o Olympique de Marseille está posicionando sobre ele, devemos falar muito sobre o pós-treino, porque ele ainda não está no nível do Luiz Henrique, por exemplo. Quando este último chegou, seja em termos de questões físicas e em questão de experiência de alto nível, ele precisa de pelo menos uma temporada para se aclimatar às demandas dos campeonatos europeus, mas continua sendo uma perspectiva muito boa, desde que não espere resultados imediatos, desde que não seja imediatista, porque ele não está mais tão pronto ainda para ter tantos resultados a curto prazo. Aliás, o ideal seria contratá-lo e deixá-lo mais uma temporada no clube. Então é um interesse sim, ele tem interesse, o Olympique de Marseille tem interesse no meio atacante Gustavo. Ah, tem proposta de quanto? 5 milhões de euros? Não tem proposta ainda de valor cravado. Se vai ser 5 milhões de euros, se vai ser 6 milhões de euros, enfim. O fato é, interessa segundo alguns portais franceses. Beleza, meus amigos? Deixa aquele like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito e novamente, né? Tem que colocar o cara para jogar, né? Tem que colocar o cara para jogar. Infelizmente, ele não está sendo utilizado
recentemente. Se tem proposta ou não atualmente na mesa, eu não tenho essa informação. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Tamo junto. Valeu!